Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química. Venho agradecer ao professor Gabriel pela oportunidade de mais uma vez estar aí com vocês para trabalhar a Maratona Federal do Paraná. Então, o Gabriel me pediu para fazer algumas questões sobre alguns assuntos importantes que caem muito dentro da prova da Federal do Paraná. Então, antes de começarmos a nossa maratona, quero fazer um pequeno convite. Então, aqui tem o meu Instagram, se alguém quiser seguir lá, que sempre tem alguma informação sobre curso, sobre dica de prova. E um outro detalhe, para quem ainda não conseguiu ter aí a resolução das provas, eu tenho o seguinte convite. Então, olha só, aqui eu tenho um QR Code que vai trazer para vocês a resolução das 12 últimas provas de Química e de Biologia. Mas tem, além da resolução, tem o comentário, tem os cálculos, tem as dicas importantes que levam você à sua devida resposta. E um detalhe, se você colocar o cupom de desconto CALOURO, que é só ir para o Gabriel, 50% de desconto, ou seja, você compra de Química e ganha a de Biologia ou vice-versa. Então, se você quer ainda nessa semana se preparar, ter um diferencial para a prova da Federal, as 12 últimas provas objetivas, tanto de Química como de Biologia, com todos os detalhes, resolução, cálculo, comentários a respeito dessas duas importantes disciplinas. Então, vamos lá. Primeiro assunto que nós vamos retomar vai falar sobre funções inorgânicas, mas apenas para fazer o devido tipo de caracterização. Então, começamos a entender funções inorgânicas da seguinte maneira. Nós temos 4 grandes grupos. Nós temos os ácidos, temos as bases e ainda podemos encontrar sais e óxidos. Sais e óxidos. Como trabalhar essas 4 grandes funções? Primeiro, ácido é toda e qualquer substância que se ioniza em contato com a água, liberando o íon H+. Portanto, para você caracterizar um ácido ele tem que ter o H na frente do composto, na frente. Tá certo que existem também os chamados ácidos orgânicos, como ácido carboxílico e ácido sulfônico. Mas quando eu falo em química inorgânica, ácido é aquele que começa com H, salvo a água, que é uma molécula que começa com H, mas não é ácido. Então, ácido é uma molécula que se ioniza liberando H+. Então, ela tem que ter o hidrogênio. Aonde que está o hidrogênio na molécula inorgânica? Lá na frente. Base é toda e qualquer substância que se dissocia. Olhem bem essa frase. Ela tem ligação iônica, e para ter ligação iônica eu preciso ter íons. Ou a presença de metais que vão perder os seus elétrons para essa hidroxila. Portanto, base é aquela que tem OH no final do composto. E aqui fica outro tipo de estrutura. Ah, professor, mas lá na química orgânica tem álcool, tem fenol, tem ácidos carboxílicos que tem OH. Repare que eu falei. Base é uma substância iônica. Precisa ter um metal ou o íon amônio na frente do composto, na frente. Ou seja, NaOH, CaOH2, AlOH3. Cuidado que nem tudo que termina com OH vai ser uma base. Lembre-se que eu tenho a química orgânica e o que eu tenho na química orgânica? Carbono. Se você encontrar CH3OH, não é uma base, é um álcool. Agora, eu vou pular sal um pouquinho, eu vou entrar nos óxidos. Óxido é uma substância binária, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, perceba que para ser um óxido, eu tenho que ter uma substância com 2 elementos e o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Inclusive, para você montar o composto, faz a inversão das cargas e o processo já se resolve pronto. Agora, o que é um sal? Eu falo que sal é um composto iônico em que eu tenho um metal ou amônio e mais alguém. Só que esse mais alguém pode ser ou somente um ametal, como cloro, bromo e iodo, ou um conjunto de ametais, como sulfatos, nitratos, cloratos, boratos e assim por diante.
De uma forma mais simples, ácido é aquele que começa com H, base termina com OH, óxido é uma substância binária com oxigênio e sal quando não é nenhum dos anteriores. É mais fácil pensar dessa maneira. E olha só o que caiu aqui na prova do ano passado. Recentemente, pesquisadores identificaram 2 minerais nunca antes vistos na natureza, presentes num meteorito que caiu na Somália em 2020. Os compostos puderam ser identificados, pois já haviam sido sinteticamente produzidos na década de 80. Um dos minerais tem em sua composição unidades do tipo I, Fe3PO4, e I, que é o FeO. Aí a pergunta é, assinale a alternativa que apresenta as funções inorgânicas, às quais pertencem as espécies I e I, mencionadas no texto, respectivamente. Então, repare, o primeiro composto não tem H na frente, então não é um ácido. Não tem OH no final, não é uma base. Só que repare que ela tem ferro, fósforo e oxigênio. Não é uma substância binária com oxigênio. O que esse Fe3PO4 é? Um sal. Portanto, a primeira molécula que aparece nessa questão só pode ser um sal. O fosfato de ferro 2, para ser mais preciso. E a segunda molécula que aparece, FeO, vamos começar da mesma hipótese. Não tem H na frente, não é ácido. Não tem OH no final, não é base. Mas ela tem apenas 2 elementos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Que função inorgânica que é essa? Um óxido. Portanto, nossa resposta só pode ser sal e óxido. Resposta correta, letra C. Isso é a classificação dos nossos compostos inorgânicos em ácidos, bases, sais e óxidos. Próximo assunto para nós revisarmos. Vamos falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. O que vem a ser a nossa velha e querida estequiometria? Primeiro, para você resolver qualquer questão de estequiometria, existe um roteiro. Então, repare, estequiometria não tem matéria para estudar, é interpretação. Interpretação. Montar a equação, fazer o balanceamento, o equilíbrio da reação, escolher 2 substâncias. Aqui que vem a parte mais importante da estequiometria. Professor, mas eu escolho tipo unidunité, salamé, minguê, escolhido foi você? Não, não é você que escolhe. Na realidade, quem escolhe é a grandeza. Como assim a grandeza? A grandeza do mol, molécula, volume e massa. Toda substância que você vai utilizar na estequiometria, obrigatoriamente, ela tem que estar ligada, atrelada a uma dessas grandezas. Como, por exemplo, calcule a quantidade em mols de metano, calcule o volume de gás carbônico na CNTP, calcule a massa de nitrogênio, determine a quantidade de átomos de ferro. Repare que a grandeza sempre vai estar atrelada a essa substância. Então, para você escolher essa substância, ela tem que estar atrelada a alguma grandeza. Aí você usa a relação molar, só não esqueça que a primeira linha da regra de 3, nunca, jamais, adoro falar isso, never, me bote o valor do texto na primeira linha. A primeira linha, ela é exclusiva para o 1, se caso aparecer a palavra mol, molécula, se aparecer, aliás, 6 vezes 10 a 23, se aparecer moléculas, 22,4 litros, se for uma molécula gasosa na CNTP. E aqui um alerta. Se o gás não estiver na CNTP, você vai usar um PVNRT. Essa é a ideia. E massa você vai trocar pelo X. Professor, mas X não é número. Para nós é. Esse X é a massa molar da molécula. Por exemplo, o metano seria 16, o gás carbônico seria 44, o ácido sulfúrico seria 98. Aí você monta a regra de 3, calcula e vai para a próxima questão. Quer ver como é fácil? Vamos achar questão do ano passado. Olha só. Para se produzir monofluorfosfato de sódio, neutralizou-se o ácido monofluorfosfórico com hidroxissódio segundo a reação. E perceba que ela já está equilibrada. Adicionou-se uma solução de hidroxissódio 0,14 mol por litro ao ácido até ser obtido 0,28 mol de Na2PO
PO3F. Qual foi o volume da solução de hidroxissódio adicionada? Então, repare, adicionou-se uma solução de hidróxido de sódio 0,14 mol. Olha a grandeza aparecendo, já sei que vou usar essa molécula aqui. Com a outra substância, que é o Na2PO3F. Portanto, quais são as duas moléculas que vão me interessar? NaOH, que vai fazer a relação com Na2PO3F. Essas são as duas estruturas que me interessam. Agora que vem a parte interessante desse material. Qual é a grandeza que aparece no texto? Repare que para o hidroxissódio eu estou trabalhando com mol, portanto, aqui eu vou usar mol. E repare que para esse outro composto ele fala também em mol. Então, vou fazer uma relação de mol para mol. E como que eu vou fazer isso? Duas vezes. Qual é o número que eu troco toda vez que aparece a grandeza mol? 1 mol. E aqui tenho 1 mol. Portanto, 2 mols de hidróxido de sódio estão para 1 mol dessa molécula do flúor fosfato de sódio. Agora, como eu tenho 0,28 mol, 0,28 mol significa que eu vou ter um valor de X. E perceba que 2 é o dobro de 1, portanto, a minha resposta, 0,56 mol. Professor, mas não é essa a resposta? Lógico que não. Agora eu vou fazer uma outra interpretação. Como é que você me interpreta 0,14 mol por litro? Qual que é o seu significado para 0,14 mol por litro? Significa que eu tenho 0,14 mol a cada 1 litro. Mas como eu tenho 0,56 mol nesse texto, isso aqui vai me dar um Y, e esse Y corresponde a 4 litros. Isso se chama estequiometria. Estequiometria, ou seja, 4 litros é a nossa resposta. Olhando o conjunto de alternativas, letra A. Repare, proporção, estequiometria. Deixa eu fazer mais um exercício, que isso aqui eu acho que é bem importante. Olha só, prova do ano passado, aliás, retrasado, já dá para dizer assim, né? A reação química envolvida entre o iofosfato e o morbidato no teste é descrita pela seguinte equação. Está devidamente equilibrada, porque já tenho números à frente das moléculas e dos íons. Nesse teste, a quantidade de matéria DMO4, que é o molibdato, que é essa estrutura, necessária para uma amostra de 10 ml, contendo 2 miligramas por litro de ácido fosfórico, cuja massa vale 98, é mais próxima de. Como trabalhar essa estequiometria? O mesmo esquemão. Você vai perceber que preciso escolher duas moléculas. Quais seriam as duas moléculas? Vou precisar trabalhar o PO4 com uma carga 3-, que está fazendo uma relação com 12 do MoO4 com uma carga 2-. Escolher duas substâncias. Professor, como é que você sabe? Porque aqui ele está falando em massa do ácido fosfórico que está representado pelo fosfato, só que onde você lê fosfato, se lê ácido fosfórico, bem claro. E aqui ele fala a quantidade de matéria. Todas as alternativas estão falando em mol. Então, significa que aqui é mol e aqui é massa. Quanto que vale a massa do ácido fosfórico devidamente colocada no texto? 98 gramas está para 12 vezes 1 mol. 12 vezes 1 mol. Porém, como é que eu vou descobrir a massa do outro? Agora vem a interpretação. Se eu tenho 2 miligramas por litro e eu estou usando 10 mililitros, olha só a continha que eu vou ter que fazer, vou fazer ela aqui embaixo. Se eu tenho 2 miligramas a cada 1 litro, e eu tenho 10 mililitros, os 10 mililitros, deixa eu até colocar assim, eles vão corresponder a um valor de X. E qual será esse valor de X? Eu vou ter 0,02 miligramas. 0,02 miligramas. Como é que eu vou transformar isso em notação científica?
0,02 vezes 10 a menos 3 gramas, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5 gramas, que estará para um valor de... Opa, aqui vamos colocar um outro valor, vamos colocar um Y. E esse nosso Y vai corresponder à devida resposta. E como é que eu vou chegar nessa resposta? E repare, se vocês analisarem o conjunto de alternativas, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, eu só ficaria com essas duas últimas. Por quê? Se aqui é 10 a menos 5 vezes 12 divididos por 98, eu faria o seguinte, ó, no lugar desse 98, eu aproximaria para 100, e 2 vezes 12 daria 24. 24 divididos por 100 vai me dar 0,24. E qual é a única possibilidade de resposta encontrada nesse sistema? Aí eu encontraria 2,4 vezes 10 a menos 6 mol. Isso se chama estequiometria. Então, repare, é uma questão de proporção, é uma questão de lógica e tudo de organização. Eu falo que estequiometria, 95% dessa matéria se chama organização de dados. Verifique quais são as moléculas, verifique as grandezas que elas estão sendo trabalhadas, e aí você já tem noção do que vai fazer. Falando nisso, um outro assunto importante aqui, ó, propriedades coligativas. O que são essas propriedades? São propriedades que afetam o solvente pela adição de um soluto não volátil. Soluto não volátil. Essas propriedades, elas dependem apenas do número de partículas, que podem ser moléculas dissolvidas ou íons livres. E nós acabamos de ver que esses íons podem ser ácidos, bases e sais. Inclusive, ácido, base e sal, quando colocado em água, formam uma interação chamada íon dipolo. Íon dipolo. Portanto, concluindo, propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto, e sim da quantidade de partículas que ela gera. Falando nisso, eu trago para vocês, eu chamo isso da montanha-russa das propriedades coligativas. Se eu aumentar a concentração de partículas, diminui a pressão de vapor, propriedade chamada tonoscopia, aumenta o ponto de ebulição, ebullioscopia, diminui o ponto de congelamento, congelação, solidificação, fusão, crioscopia, aumenta a pressão osmótica, osmoscopia e diminui a volatilidade. Porém, existe uma regra prática, bem prática, que eu consigo resumir todas essas propriedades e essa montanha-russa das propriedades coligativas numa frase. E todo o segredo está para você. Professor, como assim para você? Todo o segredo das propriedades coligativas está no para você. Se você aumentar a concentração de partículas, o que vai acontecer com a pressão de vapor, que eu vou representar pela letra V? Repare que o V está apontando para onde? Para baixo. E agora começa a montanha russa das propriedades coligativas. Aumentei a pressão, diminuí a pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica, diminui ponto de congelamento, e para confirmar, repare que o acento do E está apontado para onde? Para cima. Todo o segredo teórico das propriedades coligativas está para você. Literalmente para você. Aumenta a concentração de partículas, diminui pressão de vapor, ou seja, diminui a taxa de vapor, menos vapor dentro do sistema, menos colisões, portanto, menor pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica. Pressão osmótica é uma pressão externa que impede o fluxo da osmose. Isso é pressão osmótica. Cuidado, que pressão osmótica não estuda a osmose. Pressão osmótica impede, bloqueia a passagem de solvente. Diminui ponto de congelamento. Por que a água do mar não congela 0 grau? Ah, porque tem sal. E o que esse sal faz? Íon dipolo, e faz com que o ponto de congelamento seja abaixo de 0 grau. É o mesmo sistema quando tem lá no hemisfério norte tempestades de neve. O que eles jogam na neve para ela derreter mais rápido? O sal. E o que isso representa? Crioscopia.
e aumenta o ponto de ebulição. Por que você joga sal, a água para cozinhar as batatas? Ah, para salgar a batata. É um bom motivo, mas qual é o motivo químico para isso? Aumenta a concentração de partículas, aumenta ponto de ebulição. Aumentando a temperatura, aumenta grau de agitação, cozimento mais rápido. Essas são as propriedades. Porém, dentro das propriedades coligativas, você pode trabalhar com um conjunto de fórmulas, embora você possa usar a estequiometria para chegar na mesma resposta. Para a tonoscopia, variação da pressão sobre a pressão inicial da molécula do solvente puro igual a uma fração molar vezes o I. Professor, o que é esse I? O I é o número de partículas. Por exemplo, NaCl tem a partícula do sódio mais e do Cl menos. Eu tenho duas partículas, CaCl2. Uma de cálcio com mais duas de cloro, três partículas. Na e NO3. Uma de sódio e outra de NO3. Lembre-se que você não pode separar o oxigênio de um ânion oxigenado, nem no ácido e nem no sal. Para calcular a ebulioscopia, a gente chama isso do QI, que é uma constante vezes o W, que é a molaridade, mol por quilograma, vezes o número de partículas. Crioscopia é similar à ebulição, só troca o E pelo C. É o QI também. É a constante vezes o W vezes o I. E a pressão osmótica, você pode utilizar o PV-NRT, só não esqueça de multiplicar pelo número de partículas. Ou então, a pressão osmótica, a molaridade, que em algumas provas ele chama de osmolaridade, que é a molaridade da osmose, vezes o R, que é a constante universal, 0,082, e não esqueça que a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Não esqueça que propriedades coligativas dependem do número de partículas. E aí, para encerrarmos a revisão, eu trago uma outra questão da Federal, só que de cunho matemático, para você compreender essas propriedades. Adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer gelar bebidas dentro da geleira. A geleira é uma caixa térmica. A adição do sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água pura. Dados. Kf é a constante de fusão, 1,86 graus Celsius para cada 1 quilo de água e para cada 1 mol de partículas. Não esqueça que propriedades dependem do número de partículas que a substância tem quando dissolvida em água. Aí o sódio é 23, o cloro é 35,5. A diferença na temperatura de fusão em graus Celsius na mistura obtida ao se dissolver 200 gramas de sal de cozinha em 1 quilograma de água em relação à água pura é D. Aí vem aquele nervosismo de prova. Professor, eu esqueci a fórmula, como é que eu vou resolver essa questão? Simples, estequiometria mais uma vez. Quer ver como isso aqui é importante? Eu vou tirar o para você daqui, ó, e eu vou trazer a unidade para cá. Repare que eu tenho 1,86 graus Celsius para cada 1 quilograma e para cada mol de partícula. Essa é a expressão da constante. Pode se resolver por regra de 3? Pode se resolver pela forma, pode, eu vou fazer pelas duas. Mas veja bem, a temperatura vai baixar 1,86 para cada 1 quilograma de água. E se você olhar no texto, eu tenho 1 quilograma de água, portanto, esse quilograma aqui não vai me afetar em nada. Agora, eu preciso transformar aquela massa em mol. Isso eu preciso. Então, vamos lá, primeira continha. 1 mol de NaCl corresponde a 58,5 gramas. 1 mol de cloreto de sódio, 58,5. Mas como foram colocados 200 gramas, esses 200 gramas vão me dar um X. E esse X vai corresponder a 3,42 mol. E repare, mol por quilograma, porque eu tenho 1 quilograma de água. Não sei se você percebeu, mas eu acabei de calcular o W, que é a molaridade do sistema. Só que como eu já tenho agora a informação, repare que a temperatura ela vai baixar 1,86 graus Celsius para
cada 1 mol. E como eu tenho 3,42 mols, eu vou ter um valor de Y, e esse Y vai me dar 6,3 graus Celsius. Aí você olha o conjunto de alternativas, olha a letra C aparece como resposta. E aí você marca a letra C. Só que daí você errou a questão. Vou voltar. Propriedades coligativas, elas não dependem do tipo de molécula, elas dependem da quantidade de partículas. E dá uma olhadinha no que eu tenho aqui. Ó. O que é o cloreto de sódio? Ele é um sal. E quantas partículas o cloreto de sódio vai produzir quando colocado em água? 2 partículas. Então, significa que eu vou ter que multiplicar esse 6,3 por 2 para dar 12,6 graus Celsius. Esse é o grande segredo das propriedades coligativas. Na hora que você olhar no texto que tem um ácido, uma base e um sal, não esqueça de multiplicar pelo fator número de partículas. Agora, se tiver etileno, glicol, glicose, sacarose, aí não há necessidade, porque as moléculas orgânicas não se ionizam ou se dissociam, tirando lá os ácidos carboxílicos que podem fazer esse sistema. Então, cuidado com o número de partículas. Tá, professor, e se eu quisesse usar a formulazinha? Se você quiser usar a formulazinha, eu acabei de calcular o W, então o W vale 3,42, vezes a constante, que é 1,86, e vezes o número de partículas. Só que o problema é, se vai lembrar dessa fórmula lá no dia da prova, se lembrar, tudo bem. Se não lembrar, aí você pode sempre operacionar isso pela quantidade de partículas. Gente, eu queria agradecer muito a atenção e a participação de vocês. Queria desejar, no domingo, uma excelente prova. Vão com calma, cheguem mais cedo nos locais de prova, verifique onde é que é a sua prova, vá com cuidado, mantenha calma, respire, comece com as questões mais simples, vai desenvolvendo e vai administrando o seu tempo. Tenho quase certeza que, se você fizer todos os problemas que você fez durante o ano, tudo aquilo que você fez, se dedicou ao máximo, fez todas as suas atividades, estudou muito, quase certeza que você estará na lista de aprovados. Agora, depende aí da sua disponibilidade, depende da sua interação com essa prova de domingo. Mas, de qualquer maneira, uma ótima prova do domingo. Fiquem com Deus, vão com calma. Gabriel, agradeço mais uma vez a participação. Fiquem com Deus e até a próxima revisão. Espero que seja a última, porque ano que vem vocês já estarão lá na Federal do Paraná. Abraço, meus queridos.